Vamos agora, Apocalipse capítulo 18, o nosso capítulo de hoje. Nosso capítulo de hoje do Apocalipse. Apocalipse de número 18. Leiamos juntos em oração ao Senhor, em reverência ao nosso Deus. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos, e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu. Tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca jamais serão achados. Os mercadores destas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo:
Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todo piloto e todo aquele que navega livremente, e marinheiros e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Glória a Deus. O tema que nós estamos abordando, continuando o tema de domingo passado, repita depois de mim, fim do mundo. Estamos vendo que a Babilônia é uma representação do mundo todo. Babilônia significa a terra da confusão. Essa terra da confusão é o mundo inteiro. O mundo se tornou um lugar de confusão por causa do pecado. Por causa do pecado, todas as realidades deste mundo, principalmente a realidade humana, estão, atenção nessa palavra, estão fundidas juntas. Todas as coisas fundidas juntas na mesma situação de pecado. É daí que vem a palavra confusão. Confusão significa estar fundido juntamente com. Confundir é unir coisas, fundir uma coisa na outra. Todas as coisas estão juntamente fundidas na mesma realidade, a realidade de pecado. Por isso essa é a terra da confusão. Babilônia, terra da confusão. O mundo é a terra da confusão, onde todos os homens estão fundidos numa mesma realidade, a realidade de pecado, e portanto destinados à justa condenação. E toda essa fusão de pessoas no pecado criou um império sobre o mundo, sobre a humanidade, que Paulo chamou em Colossenses de o império das trevas.
e o chefe desse império, o príncipe da potestade do ar, o diabo, a quem Jesus denominou de o príncipe deste mundo, é o que domina sobre essas pessoas fundidas juntas nesse estado de pecado e de condenação sem salvação. Foi nesse estado que nós também viemos ao mundo, mas Deus nos libertou desse estado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Filhos de Deus não podem ser confundidos com os filhos do mundo. Filhos de Deus não podem ser fundidos juntamente com os filhos do mundo. Filhos de Deus não podem ser confundidos. Filhos de Deus são separados. Separados dentre o mundanismo para ser cidadãos do único reino eterno, o reino de Deus. A única nação que vai existir para sempre e que se chama Reino de Deus. E todas as nações da terra estão fundidas nessa mesma situação de pecado e de condenação. Por isso, todas as nações da terra estão condenadas. O Brasil está condenado. Israel está condenado, Estados Unidos está condenado, Japão está condenado, todas as nações estão condenadas, porque elas estão fundidas, unidas, juntas, em um só império espiritual, que é o império das trevas, que tem os seus dias contados. Esse império vai ruir completamente. E é disso que trata os 2 capítulos que nós estamos lendo, o 17, que lemos domingo passado, e o 18. E isso significa o fim deste mundo de maldade, esse mundo de iniquidade, esse mundo de promiscuidade, esse mundo de pecado. Isso está para acabar. Isso está para acabar. O mundo está para acabar. O mundo está para acabar. A palavra de Deus profetiza que o mundo está para acabar. O que os filhos de Deus dizem? O que os filhos de Deus dizem? O que os filhos de Deus dizem? Aleluia! Glória a Deus! Amém! Assim seja, em nome de Jesus. Então eu vou repetir, se tiver filhos de Deus aqui, digam isso. O mundo vai acabar. Tem gente que não gosta de dizer isso, sabe por quê? É porque ama o mundo. E quem ama o mundo é porque não ama a Deus. O amor do Pai não está nele. O mundo vai acabar. O céu não é para todo mundo. O céu é exclusivamente para os que amam a Deus. Quem ama a Deus não ama o mundo. Mas quem ama o mundo não ama a Deus. E juntamente com o mundo, fundidos juntos nessa Babilônia, nesse estado de condenação, serão todos lançados no lago de fogo e de enxofre. Isso é o fim do mundo. A Bíblia fala do fim do mundo. A Bíblia Sagrada é a única escritura, é a única obra literária no mundo inteiro de livros escritos. É a única obra literária onde está escrita toda a verdade acerca do fim do mundo. O mundo vai acabar e só a Bíblia fala disso em verdade. Acima de qualquer filosofia, acima de qualquer ideia, acima de qualquer ciência, está o conhecimento de Deus.
Esse capítulo 18 que nós lemos hoje, portanto, ele está aqui no Apocalipse, junto com o capítulo 17, com esse tema, repita, queda da Babilônia. Queda da Babilônia é sinônimo de o fim do mundo. É isso que significa a queda da Babilônia, significa o fim do mundo. No capítulo 17, que nós lemos domingo passado, a Babilônia foi representada por uma mulher. E no capítulo 18, que nós lemos hoje, ela é representada por uma cidade. Por uma cidade, e várias vezes foi repetido aqui nesse capítulo 18, ai, ai da grande cidade, ai, ai dessa grande cidade. A palavra cidade, ela vem da língua grega, em grego é a palavra polis. Por isso que nós estamos aqui na cidade de Anápolis, cidade de Anápolis. Polis é um conceito grego de cidade, no qual se estabelece uma estrutura onde tenha tudo aquilo que for necessário para as pessoas que aí habitam sobreviverem, viverem de maneira digna, onde tenha tudo o que elas precisam para comer, para beber, para vestir, para trabalhar, para produzir e assim por diante. Então isso é a estrutura de cidade. Esse conceito de cidade foi criado a partir dos filósofos gregos, da filosofia grega. O conceito de polis, o conceito de cidade. Antes disso, eram vilas, eram vilarejos, ou eram regiões, e assim por diante, mas não tinha esse conceito e essa estrutura de cidade com o nome de polis. Cidade aqui significa a organização mundial. Embora o mundo seja grande, ele está dividido aí em continentes, e cada continente é dividido em nações, países, cada país dividido em regiões, cada região em estados, cada estado em cidades. Sendo uma cidade, a cidade cabeça, a cidade principal, que é a capital. Capital vem de cabeça, capital, a principal cidade de um estado é a capital, e as demais cidades que formam o estado. Mas cada cidade, em menor tamanho ou maior tamanho, elas têm as estruturas de uma cidade, que é um protótipo de como funciona o mundo todo. O mundo todo funciona dessa forma, tá? Uma estrutura de cidade. É a polis. Por isso que aqui o mundo é representado pela Babilônia na figura de uma cidade. O mundo é uma espécie, é como se a humanidade na face da terra vivesse em uma única cidade, uma cidade chamada planeta Terra, tá? Uma grande cidade, porque todo mundo vive debaixo dessa mesma estrutura chamada polis, chamada cidade. E esse conceito, então, traz a forma como o mundo está organizado, mas a película que envolve essa organização é uma película iníqua, porque os homens vão transformando essa sociedade em um lugar onde eles podem pecar à vontade. Os homens não gostam de uma estrutura que os impeça de pecar. Eles gostam de uma estrutura onde eles podem pecar à vontade. E essa estrutura em que os homens podem pecar à vontade, ela é chamada de mundanismo, ou de uma palavra mais técnica, de secularismo. Secularismo,
mundanismo. A Babilônia representa isso. Por isso que no capítulo anterior, ela é chamada no capítulo 17, versículo 5, de Babilônia a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Porque esse mundo que os homens querem criar, um mundo onde eles podem fazer o que eles quiserem, sem ser repreendidos ou restringidos por ninguém, onde possa realizar todas as vontades da sua carne e pecar à vontade. Um mundo liberal, um mundo liberalista, um mundo libertino. É desse mundo que os homens sem Deus gostam. E é disso que se trata então esses dois capítulos. Aqui eu cometi um erro de digitação. Aqui não é 17, seria o 18, tá bom? 18, que tem 24 versículos, e o título é Cidade. Esse capítulo 18, aqui eu já coloquei o capítulo 18 nesse próximo slide, está dividido assim: a fala de um anjo nos primeiros 3 versículos, depois uma outra voz não identificada no livro, que fala do versículo 4 até o versículo 20, é o principal desenvolvimento do capítulo, e um outro anjo que encerra esse capítulo dos versículos 21 até o versículo 24. De todos esses 24 versículos, o Espírito de Deus me conduziu a trazer para vocês a parte B do versículo 23 e todo o versículo 24. Todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Repitam vocês. Glória a Deus. Todas as nações da terra, então aqui está incluído o Brasil, todas as nações da terra são nações seduzidas pela feitiçaria da Babilônia, pela feitiçaria do secularismo, pela feitiçaria do mundanismo. O mundanismo é uma espécie de feitiçaria, uma espécie de encantamento que Satanás, o pai da mentira, lança sobre as pessoas, usando para isso a própria mente, a própria alma decaída dos homens, para ir criando coisas que vão deixando os homens enfeitiçados, encantados, hipnotizados pelo mundo, tá? Hipnotizados pelo mundo. Os homens estão assim hipnotizados, encantados, enfeitiçados pelo desejo de felicidade, de alegria na terra, de prazeres na terra. É um mundo cheio de ilusões, cheio de fantasias, governado por mentiras. Os homens adoram mentiras, as mentiras nas novelas, as mentiras nos filmes, as mentiras dos desenhos das crianças, as mentiras e que envolvem o mundo inteiro, porque o príncipe desse mundo é também o pai da mentira. As nações da terra, que representam todos os povos da terra, seduzidos pelo mundo e por tudo o que há no mundo. O que é tudo o que há no mundo? O apóstolo João escreveu em 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17, onde vem para nós essa ordem da palavra de Deus.
Não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê? Porque tudo, me chama muito a atenção nessa palavra, a generalização. Essa é uma palavra generalizadora. Tudo, não são algumas coisas, não são muitas coisas, é tudo. Tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E qual é a vontade de Deus? A nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é nos tornar radical e completamente diferentes de tudo o que há nesse mundo e de tudo quanto é proposto neste mundo. E ser radicalmente diferentes do mundo é nos tornar semelhantes a Jesus. Santificação é nós nos tornando cada vez mais semelhantes a Jesus. Santificação é a formação da imagem de Cristo em nós. Porque isso é o que significa ser filhos de Deus. Filhos de Deus significa ser pessoas transformadas na imagem de Jesus Cristo. Não na imagem física, mas na sua santidade, no seu caráter, no seu modo de pensar, de falar, de viver, de agir, de se conduzir, de se comportar na vida. Tudo isso nos filhos de Deus tem que obrigatoriamente ser radicalmente diferente do jeito que as pessoas do mundo pensam, falam, agem, vivem, se conduzem ou se comportam. Se alguém se diz filho de Deus, mas pensa, fala, age, vive, se comporta e se conduz como qualquer pessoa do mundo, é um mentiroso, não é filho de Deus, é filho do diabo. Filhos de Deus têm a obrigação de ser radicalmente diferentes de tudo o que existe na face dessa terra. Em nome de Jesus. Nós temos que pensar diferente de todos eles. Temos que pensar de acordo com a palavra. Temos que falar diferente de todos eles. Da nossa boca, como pregamos ontem, não pode sair maledicência. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa e que traga proveito, edificação para quantos a ouvem. Na nossa boca não pode sair palavras de blasfêmias ou linguagem obscena. A palavra de Deus diz que até as nossas conversas, quando vocês chegam aqui, mais cedo gosta de ficar conversando, ou quando termina o culto também gosta de ficar conversando, ou sai a algum lugar para conversar. O que vocês estão conversando? O que vocês andam conversando? A Bíblia diz: as vossas conversas têm que ser temperadas com o sal do Evangelho. O que você anda conversando? Está jogando conversa fora? Está falando do que não interessa? Está falando da vida alheia? Está falando besteira? Está falando dos ídolos do mundo? Futebol, esporte, corrida, política. Esse é o assunto que você gosta? A boca fala do que o coração está cheio. Se a sua boca só fala de mundanismo, é porque o seu coração está cheio de mundo, e com esse mundo você vai cair. Mas se a sua vida estiver edificada sobre a palavra, se é a palavra de Deus que está enchendo o seu coração, é disso que você vai falar.
Esse mundo vai acabar. Esse mundo está acabando. Mas antes de ele acabar, ele vai piorar. Jesus disse que o que vai acontecer no mundo é uma piora. Jesus disse isso em Mateus capítulo 24, de que o que está acontecendo no mundo é a multiplicação da iniquidade. A multiplicação da iniquidade. Isso significa uma piora. Tudo no mundo vai piorar. Tudo no mundo vai piorar. As novelas vão piorar. Para de ver novela. Eu quero dizer, crente não vê novela. E novelas bíblicas, menos ainda, porque elas são deturpadoras da Bíblia. Leia a Bíblia, não veja novela. Leia a Bíblia, não veja novela. Expulsa a preguiça de ler a Bíblia, porque preguiça é pecado. Verdadeiros filhos de Deus não têm preguiça de ler a Bíblia. Verdadeiros filhos de Deus têm prazer em ler e meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Larga o mundo, se despoje do mundo, abdique-se do mundo, tira o mundo de dentro de você. Você nada trouxe ao mundo e nada levará daqui. Só uma coisa que você adquire aqui e ninguém pode tirar de você, chama-se Jesus. Se Ele for o único da sua vida. Se você for alguém como Davi e que diz para Jesus: outro bem eu não possuo, além de ti somente. Se você, como Asaf diz lá no Salmo 73, quem tenho eu no céu senão a ti? E se eu tenho a ti, não há mais nada que me atraia nessa terra. Essa é a realidade. Quem é de Deus não tem nada mais que lhe atraia na terra. Pastor, isso não é fanatismo? Não, fanatismo é muito pouco para nós. Fanatismo é ser fã. Fanatismo vem da palavra fã. Nós não somos fãs de Jesus, nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Jesus é o nosso dono, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Rei, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso tudo. Mas pastor, isso não é radicalismo? Exatamente, radicalismo vem de raiz. Uma árvore é uma árvore frutífera porque ela está presa pela raiz. E os filhos de Deus, eles são como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha e tudo quanto faz prosperará. Porque são pessoas que têm o seu prazer na palavra do Senhor e nela meditam de dia e de noite. São pessoas que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores e não se assentam à roda dos escarnecedores. São pessoas radicalmente diferentes. Essa cambada de crente que tem por aí, que em nada se diferem do mundo, são falsos crentes, falsos pastores, falsos evangélicos, evangélicos sem evangelho, cristãos sem Cristo e crentes sem a verdadeira fé, porque a verdadeira fé não é de todos. 2 Tessalonicenses 3:2. A verdadeira fé é dos eleitos de Deus. Tito capítulo 1, versículo 1. A fé que é dos eleitos de Deus. Não se engane, amados. Nem tudo que fala de Deus no mundo aí é de Deus. A maioria não é. A maioria não é. Mesmo que haja milagres, isso não é sinal que é de Deus.
Sinal que é de Deus é onde, mesmo que não haja milagres, haja santificação, haja transformação de vida, haja mudança de vida. O maior milagre que Deus quer fazer em nós é nos transformar na imagem do seu Filho Jesus. Por isso a Escritura diz, Efésios capítulo 5, versículo 15: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Desperta dessa feitiçaria que o mundo lançou sobre você. Desperta desse encantamento. Acorda desse hipnotismo que o mundo colocou diante de você. Pessoas hipnotizadas. Hipnotizadas pelo mundo. Hipnotizadas pelas coisas do mundo, hipnotizadas pelas diversões do mundo, hipnotizadas pelo esporte, hipnotizadas pelo futebol, especialmente aqui no Brasil, hipnotizados pela promiscuidade sexual, pessoas manipuladas, pessoas hipnotizadas, porque esse hipnotismo, esse encantamento, essa feitiçaria é a forma de Satanás manipular as vidas dessas pessoas. O diabo é manipulador. Deus não é manipulador. Deus é soberano. Deus não precisa usar de manipulação. Deus é soberano. O diabo não é soberano. E como ele não é soberano, ele é manipulador. Ele usa de subterfúgios e faz do mundo, tá? O mundo não é nada mais do que a vitrine do inferno, a propaganda do inferno, a propaganda enganosa do inferno, onde você pensa que vai ter felicidade, que vai encontrar felicidade, vai encontrar os seus prazeres, vai realizar os seus sonhos, vai se realizar nessa vida, e no final de tudo vai cair no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Mas cadê tudo aquilo que foi prometido? Era mentira que você acreditou, e a palavra de Deus é a verdade que você rejeitou. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este mundo. Não tomais a mesma forma do mundo. Mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimenteis a santificação. A santificação é a única quebra e libertação dessa feitiçaria, desse encantamento, desse hipnotismo do mundo. Os homens estão hipnotizados. Há muito tempo atrás eu assisti um filme que se chama A Múmia, você deve ter assistido. E tinha um demônio lá que hipnotizava, lá uma múmia que hipnotizava os seus seguidores. E eles andavam no meio da rua, aquela multidão andando na rua. Imhotep, Imhotep. É assim que é assim mesmo que Satanás age, tá? Tá todo mundo ali. Flamengo, Corinthians, não sei o que mais, blá blá blá, blá blá blá, vencedor, Vingadores, Homem-Aranha, blá 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 blá. Hipnotismo. Estão hipnotizados, estão encantados com o mundo, tá? Estão sendo guiados pelo príncipe desse mundo. Efésios capítulo 2, versículo 2. Estão seguindo o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Saiba de uma coisa, olha como o diabo age. Não importa para o diabo
Não importa qual instrumento ele usa, ele tem que usar para te seduzir, para te encantar, para te hipnotizar. Não importa. Encantando, hipnotizando e enfeitiçando, tá bom. Não importa qual seja o instrumento. Pode ser até um instrumento religioso. O diabo usa das religiões para deixar as pessoas também encantadas, enfeitiçadas e encaminhando-se para o inferno, pensando que estão seguindo a Deus. Por isso, tudo que há no mundo, inclusive as religiões, são ações daquele que Paulo chamou com letra minúscula na segunda carta aos Coríntios de o Deus deste século. O Deus deste século cegou o entendimento dos ignorantes. Portanto, como filhos de Deus, não podemos ser ignorantes. Temos que ser conhecedores da palavra de Deus. As nações já foram seduzidas por essa feitiçaria da Babilônia, por esse encantamento do mundo, por esse hipnotismo do príncipe desse mundo. E nessa terra, para encerrar a nossa colocação de hoje, nesse mundo que está se encaminhando para a sua derrocada final, profetas de Deus, santos de Deus, filhos de Deus, são odiados, perseguidos e mortos. Isso é uma marca em toda a história. Toda a história. O mundo odiou e matou pessoas de Deus porque elas são diferentes deles. Porque elas não concorrem com eles nas mesmas devassidões. E o principal de todos, o próprio Filho de Deus, teve o seu sangue derramado por ímpios e com requintes de ódio e crueldade. Odiaram Jesus. Não há na terra, na história da humanidade, um ser humano que foi mais odiado no mundo do que Jesus. Isaías 53 está escrito que ele é o mais rejeitado entre os homens. Por quê? Porque esse mundo antropológico, esse mundo de homens pecadores, esse mundo de homens sem Deus, é um mundo que odeia a Deus e odeia a palavra de Deus e odeia os que são de Deus. E por isso Jesus nos alertou: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Quer ser amado de Deus? Ninguém quer ser amado de Deus? Quer ser amado de Deus? Então tem que ser odiado pelo mundo. Quer ser amado pelo mundo? Se quiser ser amado pelo mundo, vai enfrentar a ira de Deus. Quem é de Deus não é do mundo. Quem é do mundo não é de Deus. E se alguém se tornar amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Isso é palavra de Deus. O mundo vai acabar. Mas o que faz a vontade de Deus, o que se santifica, permanece eternamente.